Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando com o Acorda Vascaínos nessa sexta-feira, dia 6 de junho de 2025. Estamos chegando em nome da NIT Quantic, você viu o recadinho da NIT Quantic. Ora, eu vou trazer semana que vem o Floranil para você. Eu falo sempre da questão intestinal, olha, eu tô apaixonado. Você mistura na comida, é gostoso, tem um gostinho bom, sabe? É tipo um molho mesmo. E você mistura com salada, com arroz, com feijão, com tudo, absolutamente com tudo. E regula mesmo o seu intestino, o seu estômago. Estou muito feliz com o produto e eu vou indicar para vocês. Eu tenho que mostrar o sachêzinho, porque ele vem em uns envelopezinhos com tudo organizadinho. Você puxa um por um. São uns tubinhos, né? Aqueles sachêzinhos que você usa, às vezes com azeite, vinagre, tá lá. O Flora para você usar, mas é muito bacana, então não deixe de utilizar os produtos da NIT Quantic. O Vasco volta a jogar somente na semana que vem, na quinta-feira que vem, contra o São Paulo, no Morumbi. E eu queria falar sobre essa situação envolvendo renovações de contrato do Vasco. Eu vejo muita celeuma em relação à questão do Léo Jardim, em relação ao Felipe Coutinho, e eu, assim... Eu vivo no futebol há muito tempo, então eu sei que não tem santo em lugar nenhum, absolutamente nenhum. Os jogadores pedem alto, principalmente seus agentes, seus empresários, mas os clubes também puxam muito para baixo. Os clubes também, em função até da situação financeira complicada, puxam muito para baixo. Então, a gente tem aí uma briga de um clube que está numa situação financeira complicada e que não dá grandes perspectivas a muitos desses jogadores quanto a futuro, quanto a ideia de futuro. Então o que eles fazem? Eles ficam na trincheira e se garantem. Como, por exemplo, o mercado. O mercado hoje tem segurança de fazer negócio com o Vasco em recuperação judicial? Se o Vasco não pagar, por exemplo, vai botar na fila da recuperação judicial? Quem fizer negócio agora com o Vasco, recebe agora? Será que alguém vai ter a segurança de... Caramba, se a recuperação judicial só sair em setembro e eu fizer um negócio agora para receber em agosto, será que eu vou ser incluído na recuperação judicial? Será que eu vou para o fim da fila? Tá aí a questão do News Old Boys. É a grande bronca do presidente do News Old Boys. Ele fez um negócio no ano passado para receber e passado menos de um ano ele já está tomando aí uma perna. O Vasco não pagou e vai botar o News Old Boys na fila. Eu vejo muita gente dizendo assim, vai pro final da fila receber. É porque não é você. Porque é chato, porque a gente vê sempre com o prisma do nosso clube. E eu acho que nessas horas a paixão tem que ser colocada de lado. A gente precisa ver a relação profissional. Aquilo que tem que ser acordado e aquilo que tem que ser cumprido. Você pode atrasar, você pode ligar e dizer que está apertado, se pode parcelar, mas você não pode negar pagamento. Você tem que acertar os seus compromissos. Então, a gente vê muito com o prisma do Vasco. E eu acho que esse é um grande defeito de anos. Eu sempre ouço essa palavra, o torcedor, é mercenário, mercenário, mercenário. Eu vejo muita gente dizendo assim, o Léo Jardim está pedindo muito. O que é um muito para vocês? É um muito em função daquilo que o clube não pode pagar. Eu vejo muita gente comparando, por exemplo, o Rossi, goleiro, que ganha 500 mil, é o noticiário. Sabe? Tendo a acreditar. Mas é um primeiro contrato do Rossi. Vocês acham que ele não vai receber mais? Você acha que ele não vai pedir mais do que isso? Enfim, eu acho que hoje o futebol, aí sim é uma outra discussão, perdeu muito o rumo em relação à questão salarial. A gente precisa gritar isso aqui, porque essa bolha, isso foi falado lá atrás pelo Paulo Brax, inclusive. O diretor executivo do Vasco, eu acho que no Atlético Mineiro ele deu essa declaração. Essa bolha vai estourar. Essa bolha não vai aguentar, porque os jogadores hoje não querem ganhar menos de 500 mil reais. Antigamente um jogador ganhava 250 mil, 300 mil, era um salariaço, e é um salariaço.
Tudo bem, o custo de vida aumentou, a vida tá cara, mas dá para você manter um padrão jogador de futebol alto ganhando esse salário. É só você saber administrar. Você não vai comprar uma casa todo dia. Mas hoje não. Porque um dia alguém pediu mais, o Arrascaeta e o Flamengo começou a ganhar, pagou. O Gabriel Barbosa lá, pagou. Aí veio o Alexandre Matos, que gosta de gastar dinheiro, é um cara que sabe o dinheiro dos outros, né? Aí compra lá o Dudu por não sei quanto, paga 2 milhões. O outro ganha 1,5 milhão. Cara, o mercado todo vem junto. Eu fui campeão, também quero. Porque quando você vê isso, por exemplo, no futebol argentino, é simples. O futebol argentino expurga. Amigo, eu não consigo pagar isso aqui a você. Então você vai jogar fora, você vai jogar no Brasil, você vai jogar na Europa. Porque aqui, na economia do país... E é difícil de explicar para o torcedor, porque, por exemplo, quando o Carlos Amodeu diz segunda-feira, no sorteio da Copa do Brasil, que o Vasco vai ter que fazer algo mais controlado, o torcedor se irrita, até com razão, e é claro com razão, porque a gente ouve a questão da austeridade para o resto da vida. Mas aí eu pergunto a vocês, não pode ser controlado na hora de contratar, mas na hora de renovar o contrato de um jogador tem que ser controlado? Qual é a certeza que vocês têm que, se o Vasco vender o Léo Jardim, contratando um outro goleiro bom como ele, porque ele está entre os 3 melhores goleiros do país, convocado para a seleção, que esse goleiro não vai pedir igual? Sabe por quê? Porque existem parâmetros. O mercado do futebol se fala. Porque também com essa questão de poder assinar 6 meses antes, o clube ficou muito refém. O jogador e principalmente o empresário são malandros, fazem aí, né? Às vezes perdem espaço dentro do clube, aí para tirar os jogadores fazem uma pressão, se der certo o clube pagar, ok, fica aí porque os caras toparam, né? Porque é aquilo, eu posso pedir 10 milhões e você pode me oferecer 2. Mas se você achar que eu mereço pagar os 10 milhões, eu tô frito. Eu já fiz isso. De proposta de um lugar que eu não queria ir, eu metia lá em cima. Pô, vai dar uma palestra em tal lugar, puta, eu não tô... Eu quero X, eu pago. Eu tive que ir, fui fazer. Então existem situações que a gente precisa botar um pouco na balança, tirar um pouco o coração de lado. Então a crítica feita em cima do Léo Jardim, eu entendo pelo torcedor passional, mas eu tô pedindo muito também ao torcedor que pare com esse rótulo de que você é apenas passional. Parece que você não raciocina. Raciocine. O Léo Jardim não vale 1,5 milhão porque outros goleiros... Esquece outros goleiros. Vamos pensar o Léo Jardim na relação custo-benefício dele com o Vasco. Me desculpe. Ele é um custo-benefício espetacular. Ele nos salvou em 23, nos salvou em 24, nos levou a uma semifinal de Copa do Brasil em 24. Mas ele erra, ele falha como todos. Oliver Kahn falhou numa final de Copa em 2002. O Alisson já falhou, goleiro da seleção. Goleiros falham. Goleiros estão ali para falhar, ainda mais o Léo Jardim num time ruim como o Vasco, que nos últimos anos, de 23 para cá, é sempre bucha. Agarra pra caramba, porque tem que salvar, é o cara que se salva, joga contra o Flamengo. Foi 0-0, Léo Jardim fez 12 defesas. Pô, você acha que ele tá feliz? Tá pelo trabalho, mas porra, todo jogo nisso é um saco. Então o custo-benefício dele é um custo-benefício alto. Ele ganha um salário que pra futebol não é um salário, mas são 380 mil brutos, colocando aí, ele deve pagar 27,5%, ele tem aí 30% de desconto, 400 mil, são 120 mil praticamente de desconto. Então vamos baixar aí para uns 260, que é o que ele ganha. É um salário que para futebol não é alto. Para um goleiro como ele, também não é alto. Agora, ele querer ganhar 1,5 milhão, ok, é uma discussão. Acho até que é um salário muito alto. Mas é um direito dele. O Vasco está fazendo um esforço, chegando a 900 mil, mas existem outras coisas que você, torcedor, não sabe, mas a gente sabe. Por isso que eu digo, não é só o jogador que está errado, não é só o jogador, o mercenário dessa história, o clube também às vezes está errado. O Vasco também deve coisa para ele, deve coisa para os empresários dele. Então é muito fácil você normalizar essa relação dizendo, não, o cara não quer ficar no Vasco. Ou ele não quer ficar porque ele sabe que vai continuar com esses problemas. Ou ele não quer ficar porque de alguma forma o time que vai ficar com ele vai deixar ele lá embaixo. Tem isso, cara. É uma questão de plano de carreira, é uma questão de projeto, de planejamento. E o jogador cobra muito isso. É a mesma situação do Felipe Coutinho.
Felipe Coutinho, diferente do Léo Jardim, tá no ocaso da carreira. Além de estar aí brigando contra contusões e melhorou muito, é um jogador de 33 anos. Não é veterano, mas já tá mais pra lá, pra fechar a carreira, do que pra começar. O Felipe Coutinho passou grande parte na Europa jogando grande futebol. Liverpool, Barcelona, enfim, Bayern de Munique, campeão em todos, Copa do Mundo. Mas foi pro Aston Villa, se machucou muito, foi pro mundo árabe, e ali talvez tenha sido uma gestão de carreira errada, apesar de entender a questão financeira. Arábia e Emirados se ganha muito dinheiro no Catar. E aí ele jogou um campeonato também low profile, que não precisa correr muito, você bota os caras na cara do gol toda hora, e veio pro Brasil, onde a pegada é muito forte. E ele precisa de uma motivação, um jogador rico, milionário, mas que tem uma motivação de jogar no Vasco, porque ele veio pro Vasco porque ele quis. Ele teve vontade de vir pro Vasco, ele tem interesse de jogar no Vasco, porque senão ele não viria. Se o Vasco acenasse, vem Coutinho, ele não viria. É o maior salário do Vasco por justiça, por tudo que ele fez. Você vê, a relação custo-benefício. Pagar 1,5 milhão pro Coutinho é hoje muito, claro, pelo que ele rende, mas não é merecido. Pelo nome dele, pela carreira dele, por tudo que ele plantou. Então essa mensuração, essa medida, ela é muito tênue pra gente dizer aqui não vale ou vale. O que vale é a negociação, o que vale é o custo-benefício. E o Felipe Coutinho hoje fica numa opção de ficar no Vasco ou de parar de jogar futebol, porque voltar para a Europa, começar tudo de novo, essa aventura, família e tudo mais, esses jogadores eles vivem muito fora de casa. Eles vivem uma vida de não ver filhos, de não ver pais, de não participar de escola de crianças, de aniversários, porque estão sempre trabalhando fora. É uma vida muito desgastante. Ganha-se muito dinheiro, garante-se uma vida boa no pós-carreira, mas te traz muitos prejuízos físicos, porque você às vezes tem que se submeter a esforços fora do comum. Você tem físico também a questão de às vezes tomar muita infiltração, arrebenta teu fígado, arrebenta teu estômago. Às vezes você precisa fazer uma cirurgia mental, porque a pressão é muito forte. É pressão externa, é torcida, é resultado, é o clube, é alguém que não te paga, é alguém que... Enfim. Então é uma pressão muito grande e a pressão pessoal de você estar junto da sua família, que também é importante. Você é cobrado pela sua mulher, você é cobrado pelos seus filhos, você é cobrado pelos seus pais. Então os caras têm que pensar muito nisso. Por isso que eu absolvo um pouquinho, porque eu convivi muito com o jogador. Eu vou dar absolvição a Léo Jardim e Coutinho, porque... eu sei o que é ser jogador de futebol nessa pressão. É curto para não pensar em ganhar bastante dinheiro. É curto para não pensar em ter pelo menos esse prazer. É muito curto. Futebol é apenas um período de 30 dias de férias por ano, como qualquer outro trabalhador, sem dúvida. Você também no seu trabalho tem 30 dias de férias. Mas talvez o grau de exigência seja muito grande. Não que o seu não seja, muito pelo contrário, o seu trabalho, todos os nossos trabalhos, eu trabalho aqui 24 horas, apesar que o nosso trabalho é diferente. A gente tem aqui uma empresa, a gente tem um trabalho que é difícil a gente ter uma folga, mas para você que tem uma CLT, que tem as suas férias, você se desliga completamente. O jogador tenta se desligar, mas quando volta, volta já na pressão. Porque ele tem que agradar milhões e milhões, ele tem que atender anseios de milhões e milhões, ele não pode se machucar para não abreviar a carreira. É uma profissão extremamente desgastante, boa, volto a dizer, financeiramente, importante, mas que precisa ser reconhecida, sim. Grandes artistas, grandes caras. Eu imagino um cantor que perca sua voz, alguém que não consiga mais atuar no teatro, por conta de alguma deficiência, de algo que tenha acontecido. Não é fácil, cara. Não é fácil. É muito difícil. Eu dou aqui a absolvição aos dois, independente de valores, de quem esteja oferecendo mais ou menos, mas espero que o Vasco possa acertar com os dois, ficar com os dois, são dois jogadores muito importantes, mas que eles possam também seguir a carreira deles caso não aconteça. Não vai ser o final do mundo, mas também eu acho que a gente tem que parar um pouco com essa máxima sempre de que o mercenário tá aqui, de que o errado é o jogador porque não quer ficar. Às vezes não é não querer ficar, às vezes é entender que ali não vai ser mais legal. Ali talvez a perspectiva não seja boa como poderia ter sido nos últimos anos.
que Léo Jardim e Coutinho se acertem. O torcedor precisa desses jogadores grandes, mas o Vasco tem que continuar também. Tem que traçar um caminho e precisa ser correto, ser direito, claro, pagar dentro daquilo que pode, inclusive quando contratar um jogador, mas que a gente também não cobre a contratação de um jogador internacional para ganhar pouco. Porque quando o Paes chegou ganhando 1,5 milhão, todo mundo bateu palma. Quando o Coutinho veio para cá ganhando 1,5 milhão, todo mundo bateu palma. Agora não valem porque não jogaram? Eles não botaram faca no peito de ninguém. Alguém ofereceu, pelo valor deles de carreira, pelo valor de mercado. É como um carro que você tem. 1 ano de uso é um valor. 10 anos de uso é outro valor. Assim é. Não tenha dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que uma palestra minha hoje vale menos do que a palestra de um influenciador ou de um jornalista mais novo, que esteja mais em voga, que esteja mais aparecendo. E a gente tem que respeitar. É a ordem natural das coisas. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. Eu vou estar logo mais no Sextou, no Parque Jacarepaguá, lá em Jacarepaguá, no Multistúdios, esperando você a partir das 18 horas. Grande abraço em nome da NIT Quantic. Estamos encerrando esse Acorda Vascaínos de sexta-feira. Tchau.